estamos mais uma vez com Entre Amigos. E hoje, como sempre, eu tenho uma amiguinha muito especial, que tem uma história tão linda, assim, dentro da minha história pessoal. Esta pessoa nem sabe a importância que ela tem na minha história pessoal. E na história de vocês, então, eita, tem coisa para contar. Estou aqui, sabe com quem? Eleonora Prado. Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui. Peraí que agora, com licença, que eu vou atrapalhar tudo que você está filmando aí. Vou dar um abraço. Ai, que coisa querida! Ô, Zódia, Coisa obrigada, boa, viu, minha querida. pelo convite. Imagina. Muita saudade de você. Fazendo tempão que a gente não se via, muito tempo, né? É Muito verdade, tempo mesmo. é verdade, é verdade. Muito legal. Mas é que você sabe de algumas histórias, mas não sabe o peso que você tem na minha história pessoal como artista. Eu estreiei no teatro, eu pisei no palco pela primeira vez ao lado da mãe da Eleonora Prado, ao lado da Auna Prado, e que depois... né? Agora é a Auna Ferreira. Agora é Auna Ferreira, mas naquela época era Prado. Auna Prado. E depois eu fui dirigida pelo seu pai, pelo Otto, aqui em São Paulo. Então, é uma relação quase familiar para mim. Tem uma coisa muito especial esta família. Eu tenho um prazer enorme de estar te recebendo e esperando aqui que você conte agora uma história linda que você fez desde Recife, porque você também é pernambucana, não é? Verdade. Então, eu quero que você conte para gente se essa história de ser artista é mesmo um mal de herança ou foi escolha? Nossa. Assim, na verdade, no início, né, foi herança. Assim, até começou a história toda da minha mãe. Eu nem tinha nascido, já estava no palco. É verdade. Né? Eu até já contei essa história. Quem já assistiu já conhece a história, mas ela é muito bonitinha. Que minha mãe estava grávida, estava com aquele barrigão lá, e ela foi fazer uma peça infantil e fazia rainha, e o trono quebrou. E eu estava em cena, naquela barriga, e ela afundou no trono, ficou lá, assim, com aquele barrigão, né? E eu em cena, aí teve que parar, arrumar. Eu não sei como é que eles fizeram, mas eu tava lá. Foi a minha estreia no teatro. Foi. A minha foi estragando uma cena da minha mãe. Então, eu também. Então. A sua também? Também, Que mamãe você também. fez? Mamãe estava grávida de mim. Nessa época ela fazia o ponto. Aquele tempo que o teatro tinha caixinha de ponto, né? Aí depois eu tinha os 2 aninhos, ela estava fazendo Deus lhe pague, e ela fazia a Maria, a louca de Deus lhe pague, e quando ela entra em cena gritando, eu fiquei apavorada na plateia. Oh, Comecei a gritar, Deus! Ah, que bonitinha! acabei a cena dramática de minha mãe. Nossa! Aí teve que parar tudo. Não, imagina, teatro se para, bem. Às Teatro vezes se para, continua. né? Às vezes não tem jeito, né? A criança gritando lá na plateia. Alguém deve ter me pego, ter levado para fora. Segura a boca, tampa a boca do menino. Então, aí eu peguei, assim... E aí você escolheu? Não, aí eu não escolhi nada. Aí eu fiz, atrapalhei minha mãe na primeira. Aí depois eu comecei a trabalhar com eles. Então a primeira peça que eu fiz foi Filha de Bruxa Não é Bruxinha. Acho que é Maria Clara Machado. Não. De quem é? Eles não sabiam que era. Eu não sei né? de quem é, que vergonha, né? Mas Eu não sei Filha de também. Bruxa Não é Bruxinha. E aí foi meu primeiro papel, minha primeira personagem minha mãe fazia a bruxinha. E eu fiz um cachorrinho, né? Muito, muito bonitinho, assim, era muito catatal, 4 anos, sei lá, era muito pequena. E eu lembro até hoje, foi no Teatro Santa Isabel, ainda no Recife, que tinha um laço, mas era um maldito de um laço, que eu odiava aquele laço. Era um laço de... Lá é muito quente, né, no Recife, 40 graus, assim. E o Teatro Santa Isabel não tinha Não, ar-condicionado. não tinha, né, Acho que Zódia? não, Agora não que tinha. tem, assim. Até eu acho legal não ter ar-condicionado, sabia? Porque pra gente que trabalha é ruim, né? É verdade. Você entra aquele ar gelado, assim. Haja você voz, tá- né? Haja voz. Mas aí tinha aquele laço. E eu lembro até hoje, assim, que era de papel. Crepom. Aquele transparente que colocava em refletor. Celofane. Celofane. Vermelho. Era um laço quente. E ele fazia. Eu fiquei com essa memória. Sabe? Fazia. E aí eu ficava com aquele laço assim.
E aí, eu vou ver até se minha mãe acha uma foto pra mostrar pra vocês. Deve ser muito bonitinho. Eu já pedi pra ela. Se tiver, vocês vão ver aí. Se vocês não virem, não assistirem com a foto, é porque ela não achou. E o lacinho fazia muito barulho, era muito irritante. Esse foi a primeira peça que eu fiz. Aí depois eu continuei trabalhando com eles no Teatro Santa Isabel, ainda fiz mais alguma coisa que eu não lembro. E depois eu fiquei trabalhando lá no Recife, no Teatro do Parque. E aí, eu fiquei fazendo teatro com eles. Depois eles foram para o Rio com Luiz Mendonça. Eu não fui. Fiquei no Recife fazendo teatro, morando na casa da minha tia-avó, Elisa, e minha tia, irmã da minha mãe, Alga, né? E continuei fazendo. Fazia Chapeuzinho Vermelho, era a volta de Chapeuzinho Vermelho. O Soares era o Lobo. E fiquei lá e eles foram para o Rio, depois São Paulo. E aí, depois de um tempo, eu vim para cá, para São Paulo também, e fiquei morando aqui com 13 anos. E aí você já tinha decidido que ia ser artista? Não. Aí fiquei fazendo teatro com eles. Aí, claro, aí você estava estudando? Estudando. E pensava em ser alguma outra coisa? Então, eu quando era bem piquititica, queria ser aeromoça, que eu achava lindo, né? Mas não tinha tamanho, né? Não tinha tamanho. É bom que não ia pesar no avião, né? Ia ficar leve. Aí, meu teste vocacional lá que fazia na escola, deu maestrina. Eu nunca fui maestrina, agora eu tô trabalhando agora com você música. tá, que coisa linda. Mas maestrina eu nunca fui. Eu nem sabia o que era. Eu lembro, maestrina, regente. Eu não lembro se falaram regente ou maestrina, tanto fazia, porque eu não sabia o que era. Aí eu falei pra professora, mas o que é? Não sabia. E aí, quando eu fui ficando assim, com noção da minha vida, adolescente, eu comecei a pensar, falei, puta, acho que eu não sei se eu quero ser atriz, eu não sei. Aí comecei a fazer televisão aqui em São Paulo. Fiz você novela, fez televisão aqui? Fiz aqui. Aonde? Na Bandeirantes, né? Eu fiz novela, fiz Os Imigrantes com Atílio Ricó. Aí depois eu fiz Campeão com Henrique Martins dirigindo. E programas infantis também, eu fiz TV Criança. Mas aí eu ainda estava mais novinha, né? Daí, não lembro com que idade, eu resolvi que eu não queria mais fazer. Aí eu falei, não é isso. Aí eu falei, não tenho certeza. Aí eu resolvi que eu não queria mais trabalhar com os meus pais. Eles já tinham teatro que você trabalhou. O Senarte, né? Produziam, né, bastante e tal. Eu trabalhava com eles um tempão, fiquei trabalhando com eles. Aí eu falei, não, vou fazer outra coisa. Aí foi quando eu comecei a fazer, eu fiquei fazendo só televisão uma época. Daí eu fiz TV Criança, Barará, Tic Tac, que era um programa infantil também que eu fiz na Record. Você apresentava? Eu apresentava. Esse programa Tic Tac, eu ainda estava fazendo com os meus pais, a gente fez o Mágico de Oz, que a gente ganhou vários prêmios, melhor espetáculo. Era muito bons os espetáculos dele. A direção do Otto era incrível. As maquiagens da Auna eram maravilhosas. Muito espetáculo bonito, né? Muito, muito bonito. Sim, aí o Mágico de Oz foi um dos que ficou... Nossa, foi um sucesso muito grande. A gente viajou bastante e tal. Eu estava fazendo ainda com eles. O que eu fiz antes? Nossa, eu fiz vários trabalhos com eles que foram muito legais. Mas aí você disse, não quero mais essa Então, eu vida. falava assim, eu falei, cara, eu acho que eu tenho que fazer outra coisa, né? Aí eu comecei a fazer só televisão. Fiz TV Fofão durante quase 2 anos na Bandeirantes. Aí foi uma experiência muito legal para mim. Eu até pulei, né? Antes eu fiz Tic Tac, que era um programa infantil também, era na TV Record. E na sequência, eu comecei a fazer um monte de coisa de TV. Aí você estava querendo ser artista. Mas eu parei o teatro e parei de trabalhar com eles, né? Aí, depois de um tempo, eu parei também. Aí parei televisão. Eu falei, não sei o que eu quero fazer. Daí eu fui pra dublagem. Aí fiquei Como é que você tempo. chegou na dublagem? Aí você chegou na dublagem. Como é que eu cheguei? Como é que você chegou? A dublagem, eu fui... muitos atores, né? E a Alamo, de vez em quando, tinha uma coisa de falar assim, atores, venham. Chamavam, Lembra? abria,
Quando não tinha trabalho, eles abriam. Eles abriam. Né? Quando Depois fechava. E aí também às vezes tinha uma coisa meio esquisita, que é assim, tem greve, chama o pessoal de teatro. Você lembra disso? Era Sim, feio. Aí umas pessoas iam, outras não. Eu, graças a Deus, não fui em greve nenhuma, tá? Não fiquem com Aí raiva. muita gente ia mesmo sem saber, Não né? sabia, Inclusive, mas aí não às vezes você sabia, às vezes não, né? Enfim. Aí eu entrei na Alamo. Não, tô mentindo, ó. Tá vendo? A gente esquece. Meu Deus, coisa Eu feia. esqueço. Mentira, eu comecei na Odil. Na Odil, Na ali Odil aqui no no Sumaré, Brasil. né? Que era no Sumaré, ali atrás da TV Eu era Tupi. pequena, eu não lembro como é que chegava lá. Mas eu lembro que era com a Thelma. Não tinha fone ainda, faz tempo. Tô veinha. É assim, não tinha, era uma telinha de cinema, né? Eu não sei nem se era DA, né? Mas eu acho que se você foi na Odil, já foi lá no Paraíso. Acho que era Vila Mariana. Exatamente. Né? Que era o Líbero, a Anaí, foi nessa época. Não, então foi Sumaré. Não sei, era o Líbero, ainda era o Líbero, Anaí. E aí eu gravei Batatinhas, acho que era Batutinhas, que era a Thelma, minha mãe também estava dublando. Aí juntava aquele monte de gente, não tinha fone, não tinha nada. Aí você olhava aquela tela e falava, você vai fazer aquele ali. Eu falei, meu Deus, aí você ficava na adrenalina, porque na hora que ia mexer a boca, você não tinha som que nem hoje, não né? Não tinha referência nenhuma. Pra você. Aí eu comecei assim. Aí depois disso foi que eu fui na Alamo. Aí na Alamo eu comecei assistindo tal, até que eu peguei uma série que foi legal, que foi Power Rangers, que eu fazia a Pink. É antiga, tá, gente? Não se animem. Não adianta assistir de agora que não sou eu. Quer dizer, adianta, mas não sou eu. E aí eu peguei essa série, falei, que legal, né? Aí fiquei fazendo. Você tinha que idade? Ai, Você lembra? eu era bem novinha. Eu pulei, a minha história também sem lógica, porque eu pulei, eu devia ter, cara, 13 anos, 14 anos, eu era muito novinha, era bem pequena. Porque eu parei. Foi logo que você chegou, então, em São Paulo? Eu pulei isso. Eu não fiquei dublando direto. Eu fiz, aí parei. E com o sotaque, como é que você se virava? As pessoas reclamavam? Não, acho que era fala muito pequenininhas, né? Não falas pequenas, não, porque não, nada, né? Aí, nossa senhora, já fiz uma confusão na história toda. Não tem importância você estar indo, voltando, pode começar tudo de novo. Tá. Você estava falando que aí você pensou em fazer diferente. Isso, então foi o pedaço que eu pulei. Antes de eu ficar fazendo televisão, por isso que eu falei assim, vou parar um pouco, né? Não sei se eu quero fazer teatro. Porque desde os 4 anos que eu estava fazendo, mas assim, era meio, né, uma coisa por osmose, assim, né? Meus pais estavam fazendo, eu fui fazendo, né? Começou como uma brincadeira, fui continuando, enfim. E aí eu fui estudar desenho publicitário, fui trabalhar. Olha que legal! Eu sempre gostei de desenhar, desde criança, né? Minha família, minha tia, tal, todo mundo, a gente brincava, meus primos colocavam uns papéis no chão, a gente desenhava muito. Minha mãe sempre desenhou muito, também ela tem uns desenhos lindos de artistas que elas faziam, tal. Aí eu falei, eu quero trabalhar com desenho. Daí eu estudei desenho, desenho publicitário, né? Fazia aquele storyboard, né? Fazia tudo. E procurei uma produtora de desenho na época chamada, acho que nem existe mais, era TIS. Eles faziam desenho para a América Latina inteira. Era Lápis Vermelho do Morumbi, Pão de Açúcar, todos esses comerciais que eram com animação, as frutinhas dançando, o Lápis Vermelho, Falcon, né? Teve uma época que tinha muito comercial. Mas olha que com animação. Coisa. Eu fui trabalhar com isso. Pronto, foi aí que eu não... E aí eu fiquei uma época, eu fiz um teste, eu nunca tinha feito. Na época era com acetato, né? Agora já não é mais desse jeito. Você trabalhava com a luvinha, com a vareta, você tinha que fazer o filete com nanquim. Depois na mesa de luz você tinha que colocar tinta, tinha uma cola na tinta para a luz não vazar, não fazer bolha, né? Senão na hora de filmar estourava, não podia.
Então eu fui aprendendo, Olha eu fiz que um coisa mais teste. linda. Pois é. Então esse foi o meu período que também tem a ver com arte, né? Mas não tinha a ver com Tá, teatro. aí você vem pra dublagem. Você vem pra dublagem e fica na dublagem? Não. Aí eu dublei um pouquinho, parei. Aí foi quando eu fui fazer televisão, foi isso que eu pulei, o desenho animado. Aí eu fui fazer televisão, aí fiquei fazendo TV um tempo. Aí depois, quando eu estava terminando o período que eu fazia o TV Fofão, eu comecei a fazer alguma coisa de dublagem de novo. Aí eu já estava com 25 anos. Uma senhora. Já era uma senhora. Daí eu voltei a dublar mesmo. Aí eu fiquei dublando, aí dublo até hoje. De dublagem, porque dublagem a gente começa, a gente vai fazendo. Eu não sei se você tinha mesmo o olhar, mas a gente não tinha muita preocupação, o olhar artístico. Aquilo, a gente fazia, a gente dublava, a gente se encava, mas não tinha aquele prazer que tinha do teatro. Em algum momento você descobriu que a dublagem era uma arte? Assim, dependia Quando? muito, eu acho também, de quem estava dirigindo, sabe? Uhum, uhum. É, eu aprendi, por exemplo, o Antônio Moreno, que foi um trabalho que eu peguei grande, que foi o Amor de Família, que eu dublava a Cristina Applegate. Gente, se eu esquecer os Era uma nomes... novela? Era uma série, era Uma- sitcom. ah, E aí eu descobri que era um processo artístico e técnico e tudo diferente do teatro, assim como foi a televisão também sim, para claro, mim, claro, né? claro. Cada um tem a sua linguagem. E eu falei, ah, tá. E foi quando eu realmente comecei a aprender E a ter e prazer. a ter prazer de fazer, de estar realizando aquilo, Isso, né? isso. Aprender aquela linguagem e daí você vai passando. Já era, na época era um papel maior. Então eu tinha bifes, assim, até que eu ficava muito nervosa. Era com a Isaura Gomes, Nelson Batista, Nossa. Neuza Azevedo, nossa, Drauzio, acho que era isso. E aí teve uma época que era o Wendel bem pequeno e depois a Angélica, eles revezaram fazendo meu irmãozinho, Aham. né? E eu comecei a ter textos grandes, então eu tinha dava muito nervoso porque você dividia estante, não é que nem Sim, hoje. sim, sim. Então, assim, foi quando eu comecei, teve dia de eu falar, nossa, eu vou desistir de fazer isso, porque eu não sabia fazer, né? E Não, tinha um você tinha jeito, que se virar, porque não tinha um aprendizado, não ninguém te tinha. E ensinava. o Antônio Moreno foi, assim, O teu tipo, mestre. foi um professor mesmo para mim, foi Aham, um mestre, aham. né? Porque eu ficava quase todo dia eu gravava e tinha muito texto. Eu falava, meu Deus, assim, eu não queria errar para não atrapalhar ninguém. Eu, assim, quando tinha os meus textos grandes, meus bifes, eu também ficava muito nervosa para fazer. E era sitcom. Então, assim, o que que tinha que ficava diferente, assim, que eu ficava louca? Que é assim, você chega e você fala assim, ah, eu fui no mercado, aí eu comprei uma pera, é vírgula, né? Então a gente faz, uma pera, uma maçã, não sei o que, né? Pra cima. Ah. Aí chegava lá ali, pra baixo. Eu falei, como assim? Ficava... Porque, tipo assim, uma pera, uma maçã, não sei o quê, dá, e fechar. Eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. E aí eu fui descobrindo isso. Aí depois com outras personagens que eu fui fazendo, eu fui falando, aí eu fui descobrindo que um outro jeito de fazer, né? Você pega personagens Dependendo de maiores, quem te dirige, te dá uma te dá uma orientação. orientação, né? E Às vezes você completamente diferente um do outro. Não, geralmente totalmente diferente, né? E eu também fui buscando um jeito. Eu fiz radionovela também, com um pessoal bem bacana, Lia Aguiar, Gessi Aham. Fonseca, né? É um povo muito antigo, gente, que ganhava quiquitos e, sabe? São atrizes Gente muito maravilhosas, boa, gente muito nossa. boa. E elas me ensinaram muitas coisas, assim, muitos truques, né, para você fazer com a voz. Eu falo truque porque tem coisa até de você apertar aqui para fazer. Ah, não tô bem. Teve uma mulher que eu fiz que ela, Zódia, nos últimos episódios, ela só ficava doente, ela era vilã. E aí ela vai ficando, porque a vilã tem que sofrer, né? Aí ela ia ficando doente para morrer. Chegou uma hora,
eu não conseguia mais fazer. Aí ela falava, segura aqui, que a voz vai ficar. Eu falei, nossa, que coisa fantástica. Eu não sabia, porque no teatro eu nunca tinha feito isso, né? Sim, você nunca fez isso. Não, nem podia, né? Então, na dublagem, eu fui descobrindo também, completando a resposta imensa que eu estou dando para sua pergunta, mas a diferença de como usar a emoção. Porque, por exemplo, você está no teatro ou na TV, você pode usar a sua emoção para ter lágrima e tal. Aí você está dublando. Aí você não pode, porque você tem um texto lá. Se você ficar chorando, você vai embaçar, você não vai ler, né? Então, algumas vezes eu me perdi de me deixar emocionar, comecei a chorar. Eu falei, opa, isso eu não tive que parar de gravar. Isso aconteceu comigo em alguns personagens. Aí a gente aprende que não Quer dizer, pode. eu ia até o final, no final desabava. Então, eu tive no meio do negócio que eu fazia, era uma jornalista que acompanhava na África, o pessoal matando elefantes, matando a mãe para pegar o marfim e o que acontecia com os filhotes. Nossa, aí eu gravei um dia, e eram escalas grandes, assim, 3, 4 horas falando, e você acompanhando aquilo. Aí chegou uma hora, eu caí na besteira de me deixar envolver com o que eu estava fazendo o suficiente para eu começar a chorar. Quem falou que eu dublava mais? Não dublava mais, gente. Aí eu só chorava, aí teve que parar tudo. Chorava de soluçar, porque assim, eu fui segurando. Mas aí a voz começou... né? Aí, então, assim, o que eu acho legal assim, é você descobrir que você pode usar a emoção na dublagem, mas é uma outra técnica. Exatamente. Para cada área dessa, você tem uma técnica específica, né? Diferente do teatro para televisão. Isso que é muito legal, né? Eu acho isso, para o ator, enriquecedor, né? É fantástico. E é por isso que tem que ser ator para fazer esse trabalho, para poder saber lidar com essa emoção, para poder deixar a emoção chegar até o ponto que ela pode chegar. Em cada área que você estiver trabalhando, né? Porque também, se não tiver emoção, você não vai comunicar nada. Fica frio, fica lido, né? Exato. Você não pode, né? Exato. E a dublagem também, o que eu acho isso eu acho uma coisa difícil na dublagem, né? Que é assim, você vai fazer o teatro, é a sua interpretação, né? Você passa o que você está sentindo com aquilo. Isso, a dublagem... A dublagem não, a pessoa já fez. Já está pronto. E aí você tem que fazer aquilo. Fazer aquela emoção que aquela pessoa propôs. Exatamente. Né? E sem crítica. Porque se você criticar o que a pessoa fez, você não faz. Eu costumo dizer, você não pode, não deve nem melhorar, nem piorar o trabalho que está na tela. E mesmo que você não goste, você tem que fazer o que está na tela. Não é isso? Para que quem estiver assistindo veja o trabalho do outro. Exato. Não é o seu. O seu é complementar. Exato. Você vai ver o original, Exatamente. No idioma que você está dublando. Exatamente. Então, eu falo isso também, assim, Exatamente. Né? Eu acho que é uma coisa muito importante. Quando eu converso com o pessoal que está dublando, ou mesmo assim, se eu dou aula, eu falo com alguém, o pessoal pergunta, eu falo, ó, para mim a dublagem é isso, é você conseguir manter, você conseguir passar pro telespectador, né, a mesma emoção do original. Exatamente. Então, assim, se a pessoa fez uma cena que ela tá se descabelando lá, você não precisa ficar assim, mas na sua voz você tem que conseguir passar. Tem que estar isso. E é instantâneo. Exato. Né? É que você não usa a linguagem que a gente costuma ensinar aqui no curso, né? Você faz isso instintivamente, que é o entrar em cena, né? A gente tem que entrar, ser aquele ator, ser aquela atriz. É nesse momento que você cria esse vínculo que a gente não sabe antes. Hoje a gente conhece uma técnica, né? Que é o rapport. Que você entra, você sintoniza e vai. Antigamente a gente fazia isso por instinto. Que era o que o Nelson Machado costuma dizer. Estou dublando por espiritismo. Espiritismo, né? Parece que é, né? Porque você incorpora o outro. Tem que ser. E essa é a única magia.
E é rápido, né? Tem que ser, Porque né? no teatro você tem uma mesa, né? Você Você faz tem a um leitura de tempo, mesa, exato. analisa a personagem, Cria dentro do É. seu subjetivo aquele personagem. E na dublagem não. E às vezes a gente chega e são cenas super difíceis, né? Você chega lá, a pessoa tá chorando, é uma cena super forte. E você nem sabia que ia fazer essa cena, né? Exato. Te escalam, você chega lá Exato, exato. e aí você fala, nossa, é isso? Então você tem que buscar, é muito rápido, né? É, você tem que entrar em cena mesmo. É, Essa magia do entrar em e ainda você cena. tá o sync. É, mas é que quando você entra em cena, o sync acontece, né? O Aí eu sync marco tudo, acontece. viu? Eu marco, falo assim, ó, aqui tem pausa, aqui não sei o quê. Né? Eu marco porque eu acho mais fácil. Nesse período da Pois é, pandemia, mas essa coisa de dublagem, você teve alguns trabalhos que te marcaram mais, outros menos. Tem algum personagem que você traz com você guardado como lembrança, alguma coisa assim? Porque a gente faz tanta coisa, são é, 5, 6 trabalhos no mesmo dia diferentes. Mas às vezes tem um ou outro que eu tenho uns, assim, que as pessoas gostam não, que muito. você gosta. Não, assim, que eu gostei de fazer e que as pessoas gostam muito. Agora, se falar assim, Como um trabalho de atriz, alguma coisa que tenha te. Nossa, como foi bom fazer isso. eu gosto muito de dublar a Nicole Kidman. Eu acho que eu tenho mais, assim, com pessoas, com atrizes, do que especificamente um Sim, trabalho. sim. Por exemplo, a Nicole Kidman, eu dublei Os Outros, que eu adoro aquele Nossa, que filme, filme maravilhoso. né? Nossa Eu era Senhora. até bem mais nova, pra mim foi até difícil, que eu falei, nossa, né? Mas eu gostei de fazer. É, Austrália, que eu dublei dela também, eu gostei. A Marli Bortoleto, que dirigiu, gostei pra A caramba, direção da Marli é né? primorosa, Foi né? muito É legal. primorosa. Então, assim, da Nicole Kidman... Ah, a Grace Kelly, que ela fez, eu dublei Uau! também. Foi o Marcinho que dirigiu o Márcio Araújo. Então, assim, ela eu gosto de fazer. Aí tem umas séries, Dalton Abbey eu gostei de fazer também. E de A esse Mary. famoso anime, o que Então, você fez? Porque agora é a moda, os nossos fãs estão voltados basicamente para isso. Aliás, a fama da dublagem nasce dos animes, né? sim, Nasce dos Cavaleiros do Zodíaco. Você fez bastante. eu fiz, inclusive, Cavaleiro do Zodíaco. Mas eu não lembro o nome dela, o que é uma maldade. Eu vou tentar lembrar depois. Produção, help. Produção, help. Era uma princesa. Tem até trecho dela, né, dublado, assim, ela não entrava muito, né? Aí depois, as que eu fiz, assim, durante a série inteira, que entraram muito, assim, tem a número 18 que eu gosto muito de fazer, que é a Android 18 Dragon Ball, né? Que ela eu faço desde o início da série até agora, ainda continuo fazendo, porque apesar de não envelhecer, porque ela é um androide, né? Mas ela é mãe, mudaram figurina, já Sim. tem a filhinha, Aí você casou com o conseguiu Kuririn. acompanhar com, Então, com o eu gosto tempo. muito da número 18, gosto muito dela. A Sailor Venus, que era uma gracinha, mas aí realmente não dá, assim, a voz era muito fininha. É pelos poderes! Lá em cima, né? E era legal. Ahn, Como foi? Você falou agora da Sailor que sua voz mudou. Provavelmente você foi substituída em algum momento da série. não, eu fiz a série toda. Você fez a. Aí Você- agora que tá vindo, Pois veio é. uma nova temporada, Ah, aí eles fizeram com outro elenco já. como é isso para você? Como foi isso? Não, esse de boa, assim, eu achei, até falei para os fãs, né, pro pessoal que eu recebi muita mensagem falando a gente quer que seja você, né, fã-clube. É, o fã tem um lado afetivo muito É. grande, né? E aí eu expliquei para eles, eu falei, gente, já é uma outra fase da minha vida, né? Exato. Minha voz tá diferente, é mais grave, né? E a gente tem que abrir espaço também para as pessoas que estão chegando, para as novas Exatamente. dubladoras, Exatamente. né?
não me incomodou em nada. Assim, eu falei, não é mais pra mim. Com Né? certeza. Com Então, assim, por exemplo, certeza. agora eu tenho feito muitas vilãs, que eu adoro fazer. Ai, é como é bom, né? Eu Adoro. também. Eu amo a vilã. Aí você falou que eu gosto, por exemplo, daí nessa última fase, assim, né? O que eu tenho feito. Fiz a Malévola, que eu amei, Ai, que né? maravilha. Angelina Jolie, a Malévola foi um trabalho muito legal, que o Rodrigo dirigiu, né? E. A Rainha Má, do Once Espera Upon um a pouquinho que a Time. produção está me dizendo aqui alguma coisa sobre os cavaleiros. Repita. Haig de, Haig de Merit? Pode ser. Merit. É uma princesinha? É Era uma criança, é uma princesa. criancinha. Não, então não. Não, 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 disse era que uma não. mocinha que Disse que é tinha um uma irmão, mocinha. ela falava na janela. Eu vou tentar Ah, é uma achar. série que tem tanta Muita coisa, né? gente. Muita gente. É, Eles estão procurando lá para tá. você. Eu vou tentar achar também, Tá. depois eu passo para Depois, qualquer coisa, a vocês. gente põe lá uma legendinha na hora. E aí eu fiz a série toda que eu amei, o Once Upon a Time, que eu fazia a Lana Parrilha, que é a Rainha Má, né, da Branca de Neve, a Regina e a Rainha Má. Adorei fazer. A Victoria Grayson, do Revenge, também era vilã. Eu comecei a fazer umas vilãs, assim, né? Inclusive, eu comecei a gravar mais as vilãs porque teve um teste. E minha voz nem não chegava perto, assim. Quando eu vi as pessoas que estavam no teste, eu falei, cara, minha voz não chega, né? Eu falei, imagina, eu vou pegar. E aí eu lembrei, Zódia, não sei se você lembra. Lembra um comercial que tinha, que era Ferreira Guimarães, tecidos, não sei o quê? Você lembra disso? Assim, Ferreira Guimarães, tecidos para... Toda nudez será me vestida. Ferreira Guimarães. Era uma mulher com um vozeirão, era lindo, Aquelas mas era vozes muito aqui, grave. Aí eu brinquei no estúdio, era até o Paulo Celestino. eram as vozes sexuais. Aí eu fiz o teste com ele. Eu falei, Paulinho, eu vou fazer Ferreira Guimarães. Aí ele deu risada. Aí eu lembrei, falei assim, Ferreira Guimarães, tecidos para não sei o quê. E aí eu fiz o teste da Rainha Má com essa voz, brincando, que eu falei, jamais eu vou pegar. Aí eu peguei. E aí eu brinquei com o Paulo Celestino, eu falei, olha, eu só vou fazer se você for dirigir. Aí ele falou, tá bom, só vou dirigir se você fizer. Aí ele pegou a série para dirigir e Ai, eu que peguei legal. a Rainha Má. Paulo eu Celestino, adorei. outra pessoa muito especial. Muito, né? muito. Especial, muito querido. Nossa, eu tenho saudade. Também tenho muita dessa saudade pessoa. dele. E a gente fez a série inteira, né? Essa série foi na Dubla Vídeo. Foi muito legal de fazer, a gente dava muita risada. E tinha o Rumpelstiltskin, que era o Elcio Sodré. Era um elenco muito bacana. Nossa! E essa é uma personagem que eu gosto também. Então, como ultimamente eu faço mais as minhas vilãs, assim, são as mais recentes, eu tenho muito amor E o por teu elas. público curte as tuas vilãs? Adoram, adoram. Ah, Eles colocam, às vezes mandam, põe no Instagram, aí colocam a Malévola, põe música. que legal. Teve um que colocou, teve um fã que colocou as vilãs e tinha uma música com a Lana Parrilha cantando parabéns, para uma coisa sinistra, assim, dei muita risada. Então é uma coisa legal, assim, eu gosto, né? É muito bom esse público, né? Eles são muito Muito, carinhosos, muito muito. carinhosos. É muito gratificante, porque lá atrás, né, nós éramos ilustres desconhecidos, Sim. né? Agora o pessoal Aí, já... de repente, a gente recebe esse carinho. Quando você vai num desses eventos de anime, né, Anime Friends, ah, tem a Dubla números, a Com. Dubla Com, tem números. Né, o carinho com que eles recebem os atores é muito bom, né? É mesmo. É muito bom. É mesmo. E é uma coisa, assim, que você tem um feedback também, né? Porque, assim, você dubla... É o aplauso que o artista precisa, você não sabe né? se tá... Fala assim, Exato. será que tá legal? Será que, né? E Agora aí as você pessoas sabe, falam, né? falam, nossa, adoro esse. Isso. Tem um desenho que eu adoro também, que eu fiz, é a Angela Anaconda, que era muito legal, era uma colagem, era todo como se fosse de tecido, assim,
Faz bastante tempo, foi na Marshmallow, faz muito Uau. tempo, muito tempo. Era a Neuza que dirigia, a Neuza Azevedo. E eu amava fazer a Angela Anaconda, era muito legal. E o Rato do Campo, o Rato da Cidade, que é a Emily, que eu gosto muito também, o pessoal também adora, sempre espero pra fazer a Ratinha, não sei se você já viu passar na TV Cultura. Mas você também dirigiu dublagem. Sim. Como é essa experiência de sair do microfone para a mesa de direção? Você preparava o filme, você assistia, você escalava ou você só conduzia no estúdio? Como era o seu trabalho de direção? Então, isso sempre foi muito variado, depende muito do projeto, Aham. né? Eu dirigi, teve um trabalho que eu fiz, que foi na Vox, que é Maia, é um desenho da Netflix. Foi muito bacana, porque a gente pegou o projeto desde o início. A gente discutiu com o cliente como fazer o teste. Eu propus um trabalho diferente do que foi feito nos Estados Unidos, né? Do americano, que lá eram estrelas do cinema, mas eles eram mais velhos do que Os os personagens. personagens. Eu falei, vamos fazer outra É que coisa. lá eles não têm esse olhar de dublagem, Então, mas né? assim, Agora é que eles estão descobrindo a dublagem. e aí eu falei, cara, vamos fazer outra coisa, né? Então foi muito gostoso. Que legal. Eu pude discutir com eles, de resolver como fazer. E aí depois a gente teve um coach mexicano, porque os atores tinham que falar espanhol também. A gente fez a dublagem junto com o coach mexicano. E foi um resultado, ficou lindo. A dublagem era em espanhol? Tinha falas em espanhol. Tinha personagem que falava no meio em espanhol, né? Aham. E porque era dos maias. Dos maias. Exato, que eu acabei de falar. E então tinha personagem que falava no meio. Então, para ficar tudo direitinho, a gente tinha essa ajuda do coach mexicano que ficava durante as gravações ajudando os dubladores, né? Então, foi uma coisa legal, porque assim, como eu peguei o projeto desde o início, é como eu já dirijo, às vezes assim, eu dirigi também umas coisas no teatro. Uhum. Então, você sente mais que é seu, né? É verdade. Vira meio um filho seu, né? É verdade. Porque dublar, você faz uns trechos, não é seu. E assim, se você dirige, você pega todo mundo e vai conduzindo, né? E no final tem as correções, você acompanha também. Foi um trabalho, assim, Que grande, magnífico, que mas foi bom. muito gostoso. Então, os projetos que eu gostei de fazer... E você foram teve assim. essa oportunidade outras vezes? Tive. Cristal Encantado, eu fiz assim. Só que dá muito mais trabalho, né, gente? Com certeza, Nossa. mas é muito mais prazeroso, Muito, né? porque aí até as correções no final, você fala, não, manda tudo pra mim. Porque você sabe... Você quer, né? Você sabe cuidar, tudo. né? Então, fala, vai trocar o quê? O cliente pediu para trocar, porque tem isso, né? Troca essa palavra. É. Não, tal. Então, acompanhar o projeto inteiro, Cristal Encantado também é uma série maravilhosa. Vai vir outra, eu acho, agora também. É do pessoal dos Muppets, de animação, os bonecos, né? Eles fizeram linda também, né? Eu trabalhei muito com o projeto infantil, né? É uma coisa que me agrada também, com música. Falar em música. Eu soube que a senhora está compondo. Eu tô, Zódia. Conta pra gente esse pedaço, eu que isso é tô. muito lindo. Faz o quê? Faz uns 10 anos, tá? Eu comecei a tocar eu já cantava, né? Eu cantava, fiz aula de canto, de piano, pouco tempo, mas fiz, né? Gravei Você disco. fez balé com Flávia Barros também? Não, eu fiz balé com a minha mamãe, fiz 5 anos de clássico, aí depois eu fiz com a Sônia Mota, no Centro Cultural Vergueiro, fiz com a Marilena Saldi, Quer na dizer, Escola de Balé do atriz, Municipal. bailarina, cantora e agora compositora. E aí eu comecei a tocar. E como é esse trabalho de composição? Você Então, tá ele fazendo- surgiu porque assim, eu comecei a tocar num bloco de carnaval na rua, né? Comecei a tocar alfaia, eu já tocava um pouco, comecei a tocar Que instrumento? alfaia, um bumbo desse tamanho.
Agora eu já troquei, agora eu tô tocando caixa, né? E foi no Bloco Fuá, que é no Bexiga, que é onde eu moro, aqui em São Paulo. E um dia, assim, do nada, assim, me veio uma música na cabeça. Tá? Uma música para Iemanjá. E você já conhecia a harmonia? Você já sabia? Eu faço aula na EMESP atualmente, aula de violão, né? Pra aprender campo harmônico e tal. Porque eu nunca fiz assim, eu aprendi violão sozinha, com Vigu. Vigu, que agora a gente pega, né, nos sites de música. E tinha feito aula de canto, mas violão não. Tinha feito partitura pro piano, mas não o suficiente, porque 1 ano e meio, 2 anos não dá pra nada, né, no piano. E eu comecei a compor de uma forma instintiva, né? E aí eu fiz essa música, quando eu mostrei, as pessoas gostaram muito. E aí quando veio o CD, eu comecei a compor. No violão, no pandeiro, eu toco um pouco de E as pandeiro. tuas músicas estão indo para onde? Então, 3 músicas entraram no CD desse bloco do Fuá, né? Mas eu nem tô mais lá agora. Tô em outro. Agora eu tô no ano passado. Eu morri, mas esse ano eu não morro. São músicas do Ai, que Belchior. ótimo. E aí eu descobri que eu falei, nossa, eu sei fazer isso. Eu não sabia nem que eu, né? E comecei a compor. Então agora eu tenho, sei lá, não tem tantas assim, tem umas 30 músicas assim. Puxa, E eu tenho um projeto que eu comecei a fazer. Eu gosto muito de folguedos populares, que remetem até a minha infância no Recife, né? Uhum. E eu tenho um projeto chamado Banzo, que eu tô começando eu tenho já todas as músicas e tô começando a colocar em prática de ensaio e tal, que é um projeto que trabalha tem cirandas, eu tenho muitas cirandas, tem frevo, tem maracatu, Nossa, que né? delícia. E tem uma mistura, assim, tem uma música que eu fiz da Laúça, que eu misturo funk com a batida da Laúça de Olinda. E comecei a fazer essa experiência, assim, e coisas que eu tenho saudade. Fiz música pro meu cachorrinho que morreu, que eu adorava, né? Pros meus 2 cachorrinhos que foram embora. E é quando vem na minha cabeça, né? Uhum. Então, assim, eu normalmente vem a melodia ou a letra, tal, começo a fazer, pego o violão, vou Você tirando os começa pela acordes. melodia ou pela letra? Normalmente a melodia, mas às vezes vem junto, sabe? Uhum. E aí eu gravo, né, o que vem na minha cabeça e tal, depois eu pego o violão, vou procurando os acordes que combinam, tal, e vou tirando a música. Então assim, aí eu tô com esse projeto, pretendo fazer esse show, né, que é uma coisa Então você está que se programando para voltar para o teatro. Como é que está a com tua música. vida de teatro? Eu tô num grupo de teatro, mas eu Ah, tô na parte de música. Ó que doido. Eu tô no grupo Redemoinho, né, fazendo agora uma vivência musical. E tô na parte, não tô na parte dos atores, eu tô na parte do pessoal da música para compor as músicas da e peça. como você se vê no teatro sem estar É a como atriz? primeira vez, né? Eu tô achando bem interessante, porque você vê as cenas e pense isso na música. O que Musicalmente. que você propõe, Aham, né? aham. É um mundo, a peça vai ser sobre jagunços e cangaceiros. Então, inclusive eu tenho músicas, né? Quando eu entrei em contato, comecei a trabalhar com eles, tudo. Eu tenho músicas pro mestre Baracho, que é cirandeiro, Aham, mestre, aham. né? Lá de Pernambuco. Então, assim, eu tô achando legal você ler Guimarães e aí pensar aquilo numa música. Porque nunca foi minha ótica, né? Você lê e fala, Sim. vou dar esse texto, vou falar esse texto. E aí tá bem interessante. Aí de música, eu tô fazendo um monte de coisa. Nossa, que coisa linda. Que história bonita dessa Muita coisa, menina. né, Não, gente? gente. Eu tô Com adorando. tudo isso de lindo, de criativo, com todo esse manancial que você Nossa. está. Mas é uma coisa fantástica. Claro que você tem um pouco da herança dos teus pais, que eram muito criativos, né? Tua mãe continua criando, continua fazendo Sim. teatro. Como você vê a IA nessa história? Eu acho inevitável.
Isso é fato. né? Isso é fato. Eu acho que Mas você assim, acha que ela é capaz de tirar o papel deste criador como você? Jorge, eu vou falar uma coisa. Eu acho que é possível, sim, que a IA, assim, eu já vi muita coisa legal de composições, né? Vou falar na parte de música, né? Até de robôs que tocam, que dançam, que fazem. Então, eu acho que é possível a longo prazo, e talvez nem tão longo, porque as coisas estão mudando muito ágeis, rápido, é verdade. que isso aconteça. Eu acho, quando eu falo assim que a IA é uma coisa inevitável, Mas eu não tenho dúvida que ela é inevitável. Primeiro porque ela já está aí há um bom tempo, já está aí. há muito tempo. E tudo é muito rápido, Exato. né? Exato. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que achar um jeito de conviver com isso, de trabalhar junto com isso, Sim, sabe? sim. Eu acho que eu não vejo muito. Eu sempre gostei muito de filmes de ficção científica, né? E eu não vejo como uma guerra, tá? Nem Eu pode vejo, ser, não né? enxergo assim. Eu acho que a gente tem que pegar exatamente isso que você está falando. Como nós podemos trabalhar junto? O que é que ela pode nos trazer de Exato. instrumento para que a Exato. gente possa fazer melhor? E agora, muito importante, que é o que a gente vem, né, batalhando, o pessoal tá lutando muito aí na dublagem, que é você regulamentar a forma de usar. Porque você trabalhar junto é uma coisa, você autorizar para que usem a sua voz, tudo é outra coisa. Agora, você ser roubado, não importa. Você sabe que Isso quando que tá eu ruim. estive em Los Angeles e eu fui visitar o Hermes, que estava dirigindo uma dublagem de um projeto brasileiro em inglês. E o ator que estava fazendo o protagonista do projeto era um ator americano, ator de teatro, e, por coincidência, ele fazia parte do conselho do sindicato lá. Ele estava furioso. Ele foi dublar, ele foi fazer a localização de um game no estúdio e o estúdio usou a imagem dele. Isso não pode, né? Quer dizer, olha a audácia, né? Mas isso eu acho que é uma parte da adaptação a um grande negócio, né? O olho cresce, acha que pode tudo e aos poucos isso vai se regulando. Eu acho que isso se regula até meio naturalmente. Claro que você precisa ter normas para tudo. Precisa. Né? Mas não dá para você dizer assim, não pode, não pode. Não dá, porque ela já está aí. Nós já vivemos com ela, nós já dependemos dela. Né? É o teu celular, a tua Alexa, todo mundo usa isso. Então, não, mas no meu negócio, não é bem assim e que as funciona. Coisas mudam, né? Antigamente tinha locadora, agora não existe mais. Exato. Mas eu acho que se nós atores, eu acho que ator, o artista, o criador, ele tem um diferencial, que é o ser humano. Né? A máquina pode ser muito criativa, mas ela não é ser humano. Essa sensibilidade, essa emoção delicada, ela não vai imitar. Ela não vai conseguir chegar lá. É uma coisa que lhe pertence, é uma coisa que me pertence. Agora, se a gente fizer o nosso trabalho como se nós fôssemos máquinas, teve um momento, eu não sei como é que está hoje, porque eu vivo muito mais dentro do Brasil, mas teve um momento na dublagem lá fora que a gente tinha que produzir muito. Então, não tinha tempo de você fazer um trabalho. Se a gente continuar fazendo o nosso trabalho como se fosse qualquer coisa, vai ser fácil substituir. Mas se a gente fizer como você estava contando daquela tua experiência, que chegou até a extrapolar, que você foi além quando a tua emoção tomou conta de você, ela não vai tomar. Porque isso só você, artista, mulher, ser humano, tem. Só a tua história te dá essa sensibilidade.
Então, eu acho que cabe a nós termos cuidado quanto a isso, fazer o nosso melhor. O nosso melhor, a máquina não faz. É uma outra coisa, né? Assim, Hum. por isso que eu falo, assim, de achar formas de trabalhar junto, Sim, aproveitar né? o que ela pode nos ajudar, o que ela tem de bom, e ela tem muita coisa Pois boa. é, né? Vai facilitar muito o nosso sync, Isso é. porque às vezes em plena emoção eu me perco, eu bato diferente, né? Exatamente. Ou depois de tudo pronto, a máquina puxa lá um Eu tiquinho. sei lá o que mais que vem, né? Porque é isso que eu falo, que as mudanças estão sendo muito rápidas, né? É, tecnicamente falando, tecnologicamente falando, assim, tudo É, está na velocidade cada vez com maior. certeza. Então, eu sei lá o que que vai acontecer se você começar a trabalhar junto também com o IA, né? Eu Não, acho eu acho que que nós não temos escolha, vamos ter que trabalhar juntos. Mas cada vez que a gente fizer o nosso melhor, a gente tem um instrumento para o nosso melhor e não uma máquina que tome o nosso espaço. então, eu acho, por isso que eu falo que não é, no meu ponto de vista, assim, eu não acho que isso seja uma guerra, né? Eu não Exatamente. acho assim, não vou deixar isso entrar, porque já entrou, Já entrou, exato, já está né? aí, Não tem jeito. exatamente. Então, assim, como que você vai trabalhar junto? O que que pode ser feito, né? Porque essa parte da sensibilidade, né, da delicadeza, é uma coisa que é muito humana, da Uhum, interpretação do uhum, ator, da uhum. atriz. E é como você fala. Agora, se você chega e joga fora e fala o texto de qualquer jeito, aí a máquina pode chegar e talvez pode até pode Fazer ser que faça melhor. melhor que você. É Então, verdade. assim, Esse é o que é o isso grande. precisa ser Exato. tudo Eu acho que visto. o nosso olhar tem que ser nesse aspecto. Vamos fazer o nosso melhor, sabe? E aí a gente realmente o espaço é nosso, é do ser humano. Léo, foi maravilhoso estar com você. Eu nem completei tudo, né, Nossa! Zódia? Ai, mas aí eu preciso de Nossa, mais gente. outros horários. Por enquanto, foi maravilhoso ouvir tua história, porque aquilo que eu falei no começo, você é muito importante para mim, na minha história, mas eu não sabia que você tinha tantas histórias Muita, né? na sua história, né? Eu sou muito grata pela sua presença aqui. Mas eu quero que você aproveite tudo isso que você falou. E o que você diria para o teu público que está ali te ouvindo? Como você finalizaria esse nosso papo para quem está ali te assistindo? Eu acho que primeiro, assim, né, agradecer o carinho de vocês, né? É muito bom saber que, nossa, que tudo isso que eu fiz, né, que eu me dediquei tanto, que eu fiz com tanto amor, que chegou para vocês de uma forma certa, né, que não desviou, que chegou também e o amor voltou para cá. Então, assim, só tenho a agradecer a vocês, né? E aí tem todo um pessoal que quer fazer, que assiste, não só a dublagem, mas né, teatro, enfim, arte no geral. E tem vontade de fazer, né? Então, assim, eu acho que se você tem vontade, você tem que meter as caras e tem que fazer, tá? Não vou dizer que seja fácil, não é uma coisa fácil. A gente tem períodos que a gente olha e fala, tá tudo errado, não é isso que eu vou fazer na minha vida. Mas qualquer coisa que você vai inventar na sua vida, as dificuldades vêm, viu? Não tem jeito não, né? Se você for fazer medicina, você também vai ter Se não algumas tiver dificuldades, desafio, como é que a né? gente vence? É isso, tem desafio. Então, assim, não desista, né? Tente. Se você quer de verdade, não deu certo, respira, toma um copo d'água, fala, vou de novo. É isso aí, né? E que é um caminho gostoso. Tem as suas realizações, né? Também tem as suas tristezas, mas vale a pena. A arte é um alimento, né, para a alma da gente, qualquer que seja. Artes plásticas, música, teatro, a dublagem, né? Então a dança, isso tudo faz a gente ver o mundo mais colorido. Então é uma coisa boa.
Viu, gente? Essa é a Eleonora Prado, que talvez vocês conhecessem uma voz bonita, uma vilã feroz, mas não conheciam este ser humano lindo que eu trouxe aqui hoje. Obrigada, Léo, mas muito obrigada mesmo, viu? Estou assim, profundamente grata pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço demais, 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 demais. Muito feliz de estar aqui conversando. Ficaria mais 1 hora, né, se pudesse. Com certeza. Muito bem, gente. Então, até a próxima. Valeu!